Olá, companheiros e companheiras de caminhada, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Inscreva-se, curta este vídeo e compartilhe em suas redes sociais, porque assim você estará nos apoiando. Isso é importante para a continuidade do nosso projeto. E queremos conversar um pouco sobre essas movimentações aí, visando as eleições de outubro. A extrema-direita mundial tem clareza da importância da eleição brasileira. O Steve Bannon, por exemplo, que é o grande estrategista da extrema-direita mundial para as redes sociais, ele tem dito que a eleição brasileira é a mais importante de 2022 em vista do fator Lula. Veja só, Bannon considera a eleição brasileira importantíssima por causa da presença do Lula. Isso mesmo. É porque Lula é, até para a própria extrema-direita, no sentido de que reconhece isso, Lula é uma das grandes lideranças progressistas do mundo e sua eleição pode sim fortalecer a América Latina e fortalecer novamente os BRICS. Então, a extrema-direita mundial está de olho nas eleições brasileiras e fazendo de tudo, claro, para manter o poder aqui em nosso continente. De outro lado, a extrema-direita brasileira também tem consciência disso, e também por questões mais internas. Por exemplo, a extrema-direita brasileira tem anunciado que um dos aspectos mais importantes das eleições de 2022 é a continuidade da política econômica e a possibilidade de nomeação de 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Então a extrema-direita usa, claro, os argumentos mais internos, mais locais para manter-se no poder, garantir a sua reeleição, mas o fato é indiscutível que é uma eleição importantíssima. Importantíssimo. Nós, do lado de cá, nós temos também a consciência da importância dessa eleição, sobretudo porque pode fazer com que o Brasil permaneça naquele caminho que ele tem tomado desde 2016, que é um caminho de desemprego, de retorno ao mapa da fome, de alta inflação, de altíssimo custo de vida e dos combustíveis pautados pelo preço internacional do barril do dólar. Então temos do lado de cá outros aspectos a se considerar, mas chegamos à mesma conclusão de que é uma eleição importantíssima. Sendo uma eleição importantíssima, é um fator central à composição das próprias chapas. A extrema-direita pretende reeditar a vitória de 2018, a chapa vitoriosa de 2018, não com as mesmas personagens, claro, mas quer manter o próprio capitão como candidato à reeleição e um outro general para a vice-presidência. Do lado de cá, houve um movimento surpreendente, que é a aliança Lula-Alckmin. No Brasil, pelo menos na história recente brasileira, os vices são importantes. Veja como primeiro exemplo, José de Alencar em 2002. Era vice-presidente, formou a chapa com Lula, foi uma chapa vitoriosa, foi uma chapa exitosa e garantiu acesso do Lula ao grande empresariado. Então a presença de José de Alencar foi importantíssima porque garantiu naquele momento um diálogo mais amplo com a sociedade e com certos setores da sociedade que até então eram avessos ao PT e ao discurso do PT e etc. Mas é importante também a vice-presidência porque, volta e meia no Brasil, um vice-presidente assume a presidência da República. É o caso do José Sarney, do Itamar Franco e, claro, não poderemos esquecer aquele que está inscrito na história brasileira com o Michel Temer. Esse sim, o vice-presidente inesquecível por tudo aquilo que aconteceu a partir de 2015 no Brasil e ele fora, então, uma das peças centrais. Então, a vice-presidência é importante. E nós temos agora a composição Lula-Alckmin. A presença de Alckmin nessa chapa e filiando-se a um outro partido, como vimos há alguns dias, é também um indício do fracasso das políticas do PSDB.
O PSDB fracassa nas suas políticas, não apenas por endossar aquele discurso neoliberal, mais radical, e por aquilo que ele fizera durante os governos, sejam eles o próprio governo federal ou os governos estaduais, mas sobretudo por ter abraçado em 2018 a extrema-direita. Aquela composição em São Paulo, por exemplo, Bolsodória, de uma aliança do candidato à presidência com o candidato a governador de São Paulo, aquilo dali marcou indelevelmente o PSDB. E a partir de então, o PSDB não foi o mesmo e nem será. Ao contrário, há uma dificuldade em certos atores desse partido de reconhecer a derrota. Agora, veja, eles mesmos concordaram com a regra lá das prévias para ver o candidato e agora eles mesmos já questionam as prévias e já querem fazer uma outra composição ali, um outro nome. Eu não entendi bem como é que eles pretendem fazer isso, mas até nesse momento é como se o PSDB não tivesse decidido quem será realmente o seu candidato à presidência da República. Então, esse partido, ele fracassa completamente. É claro que a presença do Alckmin não exclui a presença do PSDB, no sentido de que o Alckmin é um personagem histórico do PSDB, um político tradicional do PSDB. Então, o PSDB, como falou o meu amigo Jair, o PSDB não saiu do Alckmin e nem sairá. Mas o Alckmin reconhece que, neste momento histórico, os aspectos mais importantes da eleição são a economia, ou seja, o crescimento econômico, o poder de compra, a alta do salário, o número mínimo de desempregados e a questão da democracia. São os dois aspectos chaves da próxima eleição presidencial. E o Alckmin coloca agora a sua biografia. E eu diria que, em se saindo vitoriosa, tanto o Lula quanto o Alckmin marcarão as suas biografias como o ponto mais alto, esse segundo momento das suas candidaturas à eleição presidencial brasileira. O Lula, claro, já fora presidente por 2 vezes, o Alckmin ainda não, mas o Alckmin tem uma grande experiência política porque fora governador de São Paulo. Mas este fato agora, essa composição da chapa e a sua possível vitória eleitoral, marcará as biografias dos dois. Porque eles abraçam, neste momento, isso é o que eles dizem abertamente, e daquilo que nos chega, é também o que comentam ali nos bastidores, que eles partem para fazer um grande pacto nacional. Um grande pacto nacional. O PT pretende lançar aí logo as suas resoluções, a sua proposta de governo, mas o que nós percebemos agora é um grande pacto nacional liderado por Lula e Alckmin para a reconstrução do país. E este pacto é hoje extremamente necessário em vista da situação em que chegamos. Mas o Centrão também se movimenta. E o Centrão não deixará isso tão simples assim. É claro que o Centrão tem uma característica muito peculiar, que é se aliar tão rápido quanto possível ao governo eleito, aquele que se saiu vitorioso das eleições. Mas o Centrão ele se mobiliza para garantir o seu próprio poder, como alcançou dentro do governo Bolsonaro. Um poder como jamais havia tido. Ele governa a Câmara, o Senado, o Orçamento, a Casa Civil e agora parece-nos que partirá também para governar ou presidir, se preferir, a Petrobras e o Ministério da Educação. São aspectos que movimentam o nosso xadrez político eleitoral e nos quais nós devemos e precisamos pensar, tá bom? Então ficamos por aqui, até a próxima.